Visão do Inferno por São João Bosco. Durante a noite de domingo, 3 de maio de 1869, festa de São José, Dom Bosco narra o que tinha visto nos seus sonhos. Devo contar-vos outro sonho, que se pode ser consequência dos que vos narrei na quinta, e na sexta-feira à noite, os quais me deixaram tão cansado, que dificilmente me podia manter em pé. Pode chamar de sonhos, ou dar-lhes outro nome, chamai como quiser. Por que não falas? Voltei-me para o lugar de onde vinha a voz, e junto ao meu leito um personagem distinto. Tendo compreendido o motivo da censura, perguntei-lhe: e que deverei dizer a nossos jovens? Ele me respondeu: o que viste te foi dito nos últimos sonhos, e também o que desejavas conhecer, e que te será revelado na próxima noite. E desapareceu. No dia seguinte inteiro, estive pensando na péssima noite que haveria de passar. E chegada a hora, não me decidi a ir dormir. Fiquei lendo, sentado à mesa, até meia-noite. Enchia-me de terror a ideia de ter que presenciar ainda outras cenas terríveis. Fiz afinal violência sobre mim mesmo, e fui deitar-me. Para não dormir tão rapidamente, com temor de que a imaginação me levasse aos costumeiros sonhos, apoiei o travesseiro na parede, de modo a ficar quase sentado no leito. Mas, como estava moído de cansaço, sem que me desse conta, o sono logo se apoderou de mim. E eis que de repente vejo no quarto, junto à minha cama, o homem da noite anterior, o qual me diz: levanta-te e vem comigo. Rogo-te, por caridade, deixa-me em paz, pois estou cansado demais. Há vários dias sou atormentado pela dor de dentes. Deixa-me descansar. Tive sonhos espantosos. Estou exausto. Dizia isso também porque a aparição desse homem é sempre sinal de grande agitação, cansaço e terror. Levanta-te, que não há tempo a perder. Ele me respondeu. Então levantei-me, e segui ele. No caminho, perguntei: aonde me queres levar desta vez? Ele disse: vem e verás. Conduziu-me a um lugar, onde se estendia uma imensa planície. Olhei à volta, meio de lado dava para ver os confins dela, de tal forma era ela extensa. Era um verdadeiro deserto. Não aparecia ser vivo algum. Não se via nenhuma planta nem um rio, a vegetação seca e amarelecida, mostrava aspecto desolador. Não sabia onde me encontrava, nem o que iria fazer. Durante alguns instantes perdi de vista o guia. Pensei que estava perdido. Não estavam comigo nem o padre Rua, nem o padre Francesia, nem ninguém mais. Eis que descubro de novo o amigo, que vinha a meu encontro. Respirei fundo, e lhe perguntei: onde estou? Vem comigo e verás. Está bem, irei contigo. Eu respondi. Caminhava ele na frente, e eu o seguia em silêncio. Após uma longa e triste caminhada, pensando que precisaria atravessar toda a imensa planície, dizia para mim mesmo: coitado dos meus dentes! Coitado de mim, com as pernas inchadas! De repente, sem saber como, aparece diante de mim uma estrada. Rompi então o silêncio, perguntando ao meu guia: aonde vamos agora? Por aqui. Ele me respondeu. E nos encaminhamos por aquela estrada. Era bonita, larga, espaçosa e bem pavimentada. Nos dois lados do caminho, havia duas belíssimas sebes, verdes e cobertas de flores encantadoras. As rosas, especialmente, brotavam por todas as partes entre as folhas. À primeira vista esse caminho parecia plano e cômodo, e sem suspeitar de nada, me pus a caminhar por ele. Mas à medida que prosseguia, notei que era imperceptivelmente declinado, e ainda que não parecesse muito rápida a descida, entretanto eu corria a uma tal velocidade, que parecia estar sendo levado pelo vento. Mais ainda, dei-me conta de que avançava quase sem mover os pés, tão rápida era a nossa carreira. Refletindo que retornar depois por uma estrada tão longa, me custaria grande esforço e fadiga, perguntei ao amigo: como é que faremos para voltar depois ao oratório? Não te preocupes. Ele me respondeu:
O Senhor é onipotente, e quer que tu vás. Quem te conduz, e te mostra como ir para a frente, saberá também reconduzir-te de volta. O caminho baixava sempre. Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas, quando, pelo mesmo caminho, vi os meninos do oratório, juntamente com muitíssimos outros companheiros, que eu jamais vira antes, caminhando atrás de mim. E encontrei-me no meio deles. Enquanto os observava, de repente vejo que ora um, ora outro caíam no chão, e em seguida eram arrastados por uma força invisível rumo a uma horrível descida, que se via de longe, a qual depois vi que ia dar numa fornalha. Perguntei a meu companheiro: que é que faz cair esses jovens? Aproxima-te um pouco mais, ele respondeu. Aproximei-me, e vi que os meninos passavam entre muitos laços, alguns postos à altura do chão, outros à altura da cabeça, estes últimos não se viam. Dessa forma, muitos jovens enquanto caminhavam sem dar-se conta do perigo, eram colhidos pelos laços. No momento de ser colhidos davam um salto, depois caíam no chão com as pernas para o ar, e levantando-se, se punham em desabalada corrida para o abismo. Um era agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço, outro pelas mãos, por um braço, por uma perna, pela cintura, e imediatamente depois, todos eram arrastados. Os laços estendidos pela terra, que mal se podiam ver, eram parecidos com estopa. Entretanto, vi que também os jovens colhidos por tais laços, caíam quase todos no chão. Eu estava espantado. E o guia me disse: sabes o que é isso? Um pouco de estopa, não mais do que isso, respondi. Menos ainda do que isso, é quase nada. É apenas o respeito humano. Vendo, entretanto, que muitos continuavam a se enredar nesses laços, perguntei: mas como é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que os arrasta desse modo? Aproxima-te mais, olha e verás. Olhei um pouco e disse: não estou vendo nada. Olha um pouco melhor, ele repetiu. Segurei então um dos laços, puxei-o para mim, e notei que sua ponta não aparecia. Puxei um pouco mais, mas não conseguia ver onde é que terminava aquele fio, pelo contrário, notei que também a mim ele me arrastava. Segui então o fio, e cheguei à boca de uma espantosa caverna. Parei, porque não queria entrar naquele poço. Puxei para mim o fio, e percebi que ele cedia um pouquinho. Mas era necessário fazer muita força. Depois de muito puxar, pouco a pouco foi saindo fora da caverna um feio e grande monstro que causava repugnância, e segurava fortemente um cabo ao qual estavam atados todos os laços. Era ele que mal caía alguém na rede, imediatamente o puxava para si. É inútil competir em força com este monstro medonho, porque não sou capaz de vencer ele. O melhor é combater com o sinal da Santa Cruz, e com jaculatórias. Voltei pois para junto do meu guia, e ele me disse: já sabes agora o que é? Sim. Já sei, é o demônio que estende esses laços para fazer meus jovens caírem no inferno. Observei então com atenção os muitos laços, e vi que cada um deles estava escrito seu próprio título: laço da soberba, da desobediência, da inveja, da impureza, do roubo, da gula, da preguiça, da ira, etc. Feito isso, coloquei-me um pouco atrás, para observar quais daqueles laços colhiam o maior número de jovens. Eram os da impureza, da desobediência e do orgulho. A este último estavam atados os outros dois. Além desses vi muitos outros laços que faziam grande estrago, mas não tanto como os primeiros. Sem parar de observar, vi que muitos jovens corriam mais precipitadamente que outros, e perguntei: por que essa velocidade? Por que são arrastados pelos laços do respeito humano? Olhando ainda mais atentamente, vi que por entre os laços havia muitas facas espalhadas, ali colocadas por mão providencial, e serviam para cortar e romper os laços. A faca maior era contra o laço do orgulho, e representava a meditação. Outra faca também grande, mas um pouco menor, significava a leitura espiritual bem feita. Havia também duas espadas. Uma delas indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente. A outra,
a devoção a Nossa Senhora. Havia também um martelo, a confissão. Havia outras facas, símbolo das várias devoções, a São José, a São Luís de Gonzaga, etc, etc. Com estas armas não poucos rompiam os laços quando eram presos, ou se defendiam para não serem atados. Vi com efeito jovens que passavam entre os laços, sem nunca serem colhidos, ou passavam antes que o laço caísse, ou sabiam esquivar dele, e o laço escorregava sobre os ombros, sobre as costas, de um lado ou de outro, sem contudo poder aprisionar eles. Quando o guia se deu conta de que eu havia observado tudo, fez-me continuar o caminho bordado de rosas, que à medida que avançávamos, iam se tornando mais raras, ao passo que começavam a se fazer notar enormes espinhos. Havíamos chegado a uma baixada, cujas ribanceiras ocultavam as demais regiões vizinhas. O caminho, sempre em declive, se tornava cada vez mais horrível, sem pavimentação, cheio de buracos, degraus, pedras e rochas arredondadas. Havia perdido de vista a todos os meus jovens, muitíssimos dos quais haviam saído daquele caminho traiçoeiro, para tomar outros rumos. Continuei caminhando. Quanto mais avançava, mais áspera e rápida era a descida, de modo que às vezes eu caía no chão, onde ficava um pouco para retomar o fôlego. De vez em quando o guia me sustentava, e me ajudava a levantar. A cada passo as articulações se me dobravam, e parecia que meus ossos se iam desconjuntar. Ofegante, eu disse. Meu amigo, minhas pernas já não podem me sustentar, estou tão esgotado que me é impossível prosseguir a caminhada. O guia não respondeu, mas fazendo-me sinal para ter ânimo, continuou o caminho. Até que vendo-me suado e morto de cansaço, conduziu-me a um patamar que havia na entrada. Sentei-me, respirei profundamente, e quis descansar um pouco. Eu olhava o caminho percorrido, parecia quase vertical, semeado de espinhos e pedras pontiagudas. Olhava depois o caminho que ainda devia percorrer, e fechava os olhos aturdido. Por fim exclamei: por caridade, voltemos para trás. Se continuamos adiante, como faremos para retornar ao oratório? Vai ser impossível subir essa encosta. O guia respondeu firmemente: agora que chegamos a este ponto, queres que te deixe só? Diante da ameaça, exclamei em tom dolorido: sente, como poderei voltar para trás, ou continuar a viagem? Pois bem, segue-me, ele me respondeu. Levantei-me e continuamos descendo. O caminho se tornava cada vez mais espantoso e intransitável, de modo que mal podia manter-me em pé. Eis que no fundo desse precipício, que terminava num vale sombrio, apareceu um imenso edifício que exibia, diante de nosso caminho, uma porta altíssima, fechada. Chegamos ao fundo do precipício. Um calor sufocante me oprimia, e uma densa fumaça esverdeada se elevava em torno das muralhas, marcadas por chamas cor de sangue. Levantei os olhos para ver a altura dos muros, eram mais altos que uma montanha. Perguntei ao guia: onde é que nos encontramos? Que é isso? Lê naquela porta pela inscrição, saberás onde estamos. Olhei e vi escrito na porta: onde não há redenção. Dei-me conta de que estávamos na porta do inferno. O guia me levou a fazer o contorno das muralhas daquela horrível cidade. Pouco a pouco via-se uma porta de bronze como a primeira, também no ponto final de uma espantosa vertente, e todas tinham uma inscrição em latim distinta das anteriores: afastai-vos, malditos, ide para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Toda árvore que não der bom fruto será cortada, e lançada ao fogo. Apanhei um lápis para copiar as inscrições, mas o guia me disse: que estás fazendo? Anotando essas inscrições. Não é preciso, tu as tens todas na escritura. Algumas delas até as mandaste colocar nas portas de teu oratório. Diante de tal espetáculo, eu queria voltar para trás, e marchar para o oratório. Já havia dado alguns passos, mas meu guia nem se moveu. Percorremos um imenso e profundíssimo barranco, e novamente nos encontramos diante da primeira porta, aos pés da vertente por onde havíamos descido. De repente o guia recuou, e com o rosto entristecido e desfeito, fez sinal para que me afastasse, e me disse: observa!
Assustado, olhei para trás e vi a uma grande distância, por aquele rapidíssimo caminho, alguém que caía precipitadamente. Conforme ia se aproximando, procurava fixar-lhe o rosto, afinal reconheci nele um dos meus jovens. Seus cabelos em parte desordenados e eriçados, em parte lançados para trás por efeito do vento. Seus braços estendidos para frente em atitude de quem nada para escapar do naufrágio. Queria parar e não podia. Tropeçava nas pedras salientes do caminho, e elas mesmas serviam para dar-lhe mais impulso na queda. Corramos, vamos parar e ajudar ele, eu dizia enquanto estendia para ele as mãos. Não, deixa, dizia-me o guia. Por que não posso parar ele? Não sabes como é terrível a vingança de Deus. Porventura crês que és capaz de parar alguém que foge da cólera acesa do Senhor? Entretanto o jovem voltando a cabeça para trás, e olhando com olhos esbugalhados para ver se a ira de Deus o perseguia, lançava-se ao fundo, e ia chocar-se na porta de bronze, como se em sua fuga não pudesse encontrar melhor refúgio. Por que aquele jovem olha para trás com tanto espanto? Porque a ira de Deus atravessa todas as portas do inferno, e vai atormentar ele até em meio do fogo. De fato, ante aquele encontrão, com estrondo se abriu a porta. Por trás dela abriram-se ao mesmo tempo, com estrondo ensurdecedor, 2, 10, 100, 1000 portas mais, empurradas pelo jovem que era levado por uma força invisível, irresistível, velocíssimo. Todas essas portas de bronze, uma defronte à outra, embora a grande distância, ficavam um instante abertas. Vi no fundo, muito distante, como que a boca de um grande forno, e enquanto o jovem se precipitava naquela voragem, elevaram-se bolas de fogo. As portas voltaram a fechar-se com a mesma rapidez com que se haviam aberto. Tirei então minha caderneta para escrever o nome e o sobrenome daquele desgraçado, mas o guia, segurando-me pelo braço, me disse: espera, e observa novamente. Olhei e presenciei outra cena. Vi que por aquela vertente se precipitavam outros 3 jovens, das nossas casas, os quais rolavam rapidamente um após o outro. Tinham os braços abertos, e urravam de terror. Chegaram ao fundo e foram bater na primeira porta. No mesmo instante reconheci todos os 3. A porta se abriu, e por trás delas as outras 1000. Os jovens foram empurrados no longo corredor, ouviu-se um prolongado rumor infernal, que se afastava mais e mais, e desapareceram cerrando-se as portas. Muitos outros jovens, pouco a pouco foram caindo atrás desses. Vi cair um pobrezinho empurrado por um pérfido companheiro. Uns caíam sós, outros acompanhados, uns seguros pelo braço e outros soltos, ainda que bastante juntos uns dos outros. Todos levavam escrito na testa o seu pecado. Eu os chamava com grande aflição, enquanto caíam. Mas os jovens não me ouviam, retumbavam as portas infernais ao abrir-se, fechavam-se depois, e seguia-se um silêncio sepulcral. Eis uma das causas principais de tantas condenações, maus livros, maus companheiros e hábitos perversos. Os laços que antes havia visto eram os que arrastavam os jovens ao precipício. Ao ver caírem tantos deles, disse com voz desolada: mas então é inútil trabalharmos em nossos colégios, se tantos são os rapazes aos quais aguarda esse fim. Não haverá nenhum outro remédio para impedir a perda de tantas almas. Respondeu o guia. Esse é o estado atual em que se encontram, e se morressem, para cá viriam sem mais. Nesse caso, deixa-me anotar seus nomes para que eu possa avisar, e colocar eles no caminho do paraíso. E crês que alguns deles, se avisado, se corrigiriam? Num primeiro momento, o aviso os impressionará, e depois o desprezarão, dizendo, é um sonho, e ficarão piores do que antes. Outros, sabendo-se descobertos, frequentarão os sacramentos, mas sem boa vontade e sem mérito, porque não o farão bem. Outros se confessarão, mas só por temor momentâneo do inferno, sem arrancar de seu coração o afeto ao pecado. Não há então remédio para esses desgraçados. Dai-me um remédio que eu possa salvar eles. Eles têm superiores, pois que obedeçam. Tem um regulamento, que o observem. Tem os sacramentos, que os frequentem. Nesse meio tempo, precipitou-se outro bando de jovens, e as portas ficaram abertas por uns instantes.
Entra tu também, me disse o guia. Retrocedi horrorizado. Estava com a ideia de que devia voltar logo ao oratório para avisar os jovens, e segurar eles para que nenhum se perdesse. Mas o guia insistiu. Vem, e aprenderás muitas coisas. Diz-me, antes, porém, queres ir só ou acompanhado? Disse isso para que eu reconhecesse a insuficiência de minhas forças, e ao mesmo tempo a necessidade de sua benévola assistência. Respondi. Sozinho. Nesse lugar de horrores. Sem ser ajudado por tua bondade. Quem é que me poderia ensinar o caminho de volta? Mas no mesmo instante senti-me cheio de coragem, pensando comigo mesmo. Só pode ir para o inferno quem já foi julgado, e eu ainda não o fui. Em consequência, exclamei resoluto. Entremos então. Adentramos aquele estreito e horrível corredor. Corríamos com a velocidade do relâmpago. Em cada uma das portas interiores, brilhava com tétrica luz uma inscrição ameaçadora. Quando terminamos de percorrer, fomos parar num vasto e tenebroso pátio, em cujo fundo via-se uma grossa e horrível portinha, como jamais vi igual, e nela estava escrita estas palavras: os ímpios irão para o fogo eterno. Todas as paredes em volta estavam cheias de inscrições. Pedi permissão para o guia para ler, ele então me respondeu. Fique à vontade. Então examinei tudo. Num lugar, vi escrito: darei fogo às suas carnes para que queime eternamente. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Noutro lugar, aqui está o conjunto dos moles pelos séculos dos séculos. E noutro, aqui não há ordem, mas habita horror eterno. Eternamente estará subindo o fumo de seus tormentos. Não há paz para os ímpios. Clamor e ranger de dentes. Enquanto eu estava lendo as inscrições à volta, o meu guia, que havia ficado no meio do pátio, aproximou-se e me disse: a partir daqui ninguém mais poderá ter um companheiro que o sustente, um amigo que o conforte, um coração que o ame, um olhar compassivo, uma palavra de bondade. Passamos a linha. Queres ver ou experimentar? Só quero ver, respondi. Vem, então, acrescentou o amigo, e tomou-me pela mão. Levou-me assim adiante daquela portinha e abriu. Comunicava com um espaço em cujo fundo havia uma grande cova fechada, com uma ampla janela de um só cristal que ia desde o piso até o teto, e através do qual se podia divisar o interior. Dei um passo para trás, e retrocedi até o umbral da porta, tomado por indescritível terror. Apareceu diante de meus olhos uma espécie de imensa caverna, que se perdia como que nas entranhas da montanha, cheias de fogo, com chamas vivas, mas um fogo tal e tão ardente, que tudo o que havia em torno estava torrado e embranquecido pelo excessivo calor. Paredes, tetos, chão, ferro, pedra, lenha, carvão, tudo estava branco e incandescente. Com certeza o fogo era de milhares e milhares de graus de calor, mas nada se reduzia às cinzas, nada se consumia. Não sou capaz de descrever aquela caverna em toda a sua espantosa realidade. Enquanto eu olhava tudo aquilo estarrecido, vejo inesperadamente cair com fúria um jovem, que lançando um grito lancinante, como o de uma pessoa que estivesse a ponto de cair num lago de bronze derretido, se precipita no meio do fogo, torna-se incandescente como toda a caverna, e fica imóvel, ressoando por uns instantes o eco de sua voz agoniada. Cheio de horror, fechei os olhos no jovem, e pareceu-me um do oratório, um de meus filhos espirituais. Mas, não é este um de meus rapazes? Não é fulano de tal? Sim, é ele, o meu guia me respondeu. E por que não muda de posição? Como é que está assim incandescente e não se consome? Preferiste ver, por isso agora não me fales. Olha e verás. Ademais, será salgado com fogo e toda vítima se condimentará com sal. Mal havia voltado os olhos, quando outro jovem com furor desesperado, e grande velocidade, corre e se precipita na mesma caverna. Também era do oratório. Mal caiu e já não se moveu mais, também ele havia lançado um grito lancinante, e sua voz se havia confundido, com o último eco do grito do que cairá antes. Chegaram depois outros igualmente precipitados, seu número aumentava cada vez mais,
Todos lançavam o mesmo grito e ficavam imóveis incandescentes, como os que os tinham precedido. Observei que o primeiro teria ficado com a mão no ar e com o pé também suspenso no alto, o segundo havia ficado como que dobrado para baixo. Uns tinham os pés no ar, outros, a cara contra o solo, outros, estavam como que suspensos, sustentando-se com um só pé e com uma só mão. Havia-os sentados ou estendidos, apoiados de um lado em pé ou de joelhos, com as mãos entre os cabelos. Havia, por fim, um grande número de jovens como estátuas, em posições cada qual mais dolorosa. Vieram ainda muitos mais àquela fornalha. Jovens que em parte eu conhecia, e em parte eram desconhecidos. Lembrei-me então do que está escrito na Bíblia: como se cai pela primeira vez no inferno, assim se estará eternamente. Onde cair a árvore, ali ficará. Aumentava em mim o espanto, e perguntei ao guia: mas esses que correm com tanta velocidade, não sabem que vêm para cá? Oh sim! Sabem que vão para o fogo. Foram avisados 1000 vezes, mas correm voluntariamente por causa do pecado, que não detesta, e não querem abandonar, porque desprezaram e rejeitam a misericórdia de Deus, que incessantemente os chamava à penitência. Por isso a justiça divina os empurra, os persegue, e não podem parar enquanto não chegam a este lugar. Qual não deve ser o desespero destes desgraçados sem a menor esperança de sair daqui? Queres conhecer as inquietações e os furores das almas deles? Aproxima-te um pouco mais, respondeu o guia. Dei alguns passos para a janela, e vi que muitos daqueles miseráveis se golpeavam, e feriam uns aos outros, e se mordiam como cães raivosos. Outros se arranhavam o rosto, se laceravam as mãos, despedaçavam as próprias carnes, e as atiravam pelo ar com desprezo. De repente o teto da caverna se tornou transparente, como de cristal, e através dele se via um pedaço do céu, e as radiantes figuras de seus companheiros para sempre salvos. Os condenados bramiam com feroz inveja, porque os justos haviam sido olhados por ele, em certo tempo, como objeto de risão. O pecador verá e se encolerizará, seus dentes rangerão. Diz-me, como é que não se ouve nenhuma voz? Aproxima-te ainda mais, meu guia gritou. Aproximei-me do cristal da janela, e ouvi que uns rugiam e choravam contorcendo-se, outros blasfemavam e imprecavam os santos. Aquilo tudo era um caos de vozes e gritos altos e confusos, pelo que perguntei ao meu amigo: que dizem eles? Que estão gritando? Recordando a sorte de seus companheiros bons, veem-se obrigados a confessar: nós insensatos considerávamos uma loucura a vida que levavam, e seu fim sem honra. Eis que foram contados no número dos filhos de Deus e sua sorte, juntamente com a dos santos. Nós nos afastamos, pois, do caminho da verdade. Por isso eles gritam assim: corremos pelo caminho da iniquidade e da perdição. Nos perdemos por caminhos difíceis, e não conhecemos o caminho do Senhor. De que nos serviu nosso orgulho? Estes são os lúgubres cantos que ali ressoarão por toda a eternidade. Mas inúteis gritos, inúteis esforços, inútil pranto. Aqui já não há tempo, há só eternidade. Enquanto olhava cheio de horror o estado de muitos de meus jovens, assaltou-me imprevistamente uma ideia. Mas como é possível que os que se encontram aqui estejam todos condenados? Estes jovens estavam ontem à tarde vivos no oratório. O amigo me disse: os que aqui vês vivem, mas estão mortos para a graça de Deus, e se morressem agora ou continuassem procedendo como no presente, se condenariam. Mas não percamos tempo, sigamos adiante. E me afastou daquele lugar, e por um corredor que baixava a um profundo subterrâneo, me conduziu a outro em cuja entrada estava escrito: seu verme não morrerá e o fogo não se extinguirá. O Senhor Onipotente dará fogo e vermes às suas carnes, para que ardam e sofram eternamente. Ali se via a cena dos atrozes remorsos dos que foram educados em nossas casas. A recordação de todos, e de cada um dos pecados não perdoados, e sua justa condenação. Há de terem tido 1000 remédios até mesmo extraordinários para se converterem ao Senhor, para serem perseverantes no bem, para ganharem o paraíso. A recordação de tantas graças prometidas, oferecidas e dadas por Maria Santíssima e não correspondidas. Eles podiam ter sido salvos com tão pouco esforço,
e perderem-se irremissivelmente para sempre. Ali voltei a ver todos os jovens do oratório, que havia visto pouco antes naquele forno. Aproximei-me, e observei que todos estavam cheios de vermes e animais asquerosos, que lhes roíam e consumiam o coração, os olhos, as mãos, as pernas, os braços, de maneira tão miserável que nem sei exprimir com palavras. Estavam imóveis, expostos a toda espécie de moléstias, e não podiam defender-se de modo algum. Aproximei-me ainda mais, para que me vissem esperando poder falar-lhes para que me dissessem algo, mas nenhum falava e nem me olhava. Perguntei então ao guia a causa disso, e me foi respondido que no outro mundo os condenados não têm liberdade. Cada um sofre ali todo o castigo que Deus lhe impôs, sem que possa haver mutação de espécie alguma. Agora é preciso que também tu vás ao meio daquela região de fogo que viste. Não, não. Respondi aterrorizado, para ir ao inferno é preciso ser antes julgado, eu ainda não o fui. Não quero ir ao inferno. Diz-me, o que te parece melhor, ir ao inferno e livrar teus jovens, ou ficares fora e deixar eles no meio de tantos tormentos? Atordoado diante desta proposta, respondi: ó, gosto muito de meus caros jovens, quero que todos se salvem. Mas não poderíamos fazer de tal forma, que nem eles nem eu entremos ai. Ainda estás em tempo e também eles estão, desde que faças tudo o que podes. Meu coração se dilatou, e eu disse para mim mesmo: pouco me importa sofrer, desde que possa livrar dos tormentos estes meus queridos filhos. Vem para dentro. E vê a bondade e a onipotência de Deus, que amorosamente emprega 1000 meios de chamar à penitência teus jovens, e salvar eles da morte eterna. Tomou-me pela mão para introduzir-me na caverna. Mal pus os pés no umbral, encontrei inesperadamente transportado para uma magnífica sala, com porta de cristal. Sobre estas pendiam largos véus que cobriam outros tantos departamentos, que tinham acesso com a caverna. O guia me indicou um dos véus, sobre o qual estava escrito o 6º mandamento, e exclamou: a transgressão desse mandamento é a causa da ruína eterna de muitos jovens. Mas não se confessaram. Sim, confessaram-se, mas os pecados contra a bela virtude, confessaram-os mal, ou se calaram por completo. Por exemplo, um que havia cometido 4 ou 5 desses pecados, confessou somente 2 ou 3. Há quem tenha cometido um só na infância, e sempre teve vergonha de confessar, ou o confessou mal, ou não disse tudo. Outros não tiveram arrependimento nem propósito. Mais ainda, alguns, em vez de examinar sua consciência, estudavam um modo de enganar o confessor. E o que morre com tal resolução está disposto a ser do número de condenados, e assim será para toda a eternidade. Só os que, arrependidos de todo o coração, morrem com a esperança da eterna salvação, esses serão eternamente felizes. E agora queres ver por que a misericórdia de Deus te conduziu até aqui? Levantei o véu e vi um grupo de meninos do oratório, todos meus conhecidos, condenados por esse pecado. Entre eles havia alguns que, na aparência, têm boa conduta. Pelo menos agora me deixe escrever os nomes desses meninos, para poder alertar eles em particular. Não é preciso, ele me respondeu. Que devo então dizer a eles? Prega por toda a parte contra a impureza. Basta avisar eles em geral, e não te esqueças de que ainda que os avises em particular, eles prometerão, mas nem sempre com firmeza. Para conseguir isso se requer a graça de Deus, a qual se pedida, jamais faltará a teus jovens. O bom Deus manifesta especialmente seu poder em se compadecer, e perdoar. Oração e sacrifício de tua parte. Quanto aos jovens, que ouçam tuas exortações, interroguem suas consciências, e ela lhes sugerirá o que devem fazer. Estivemos então conversando cerca de meia hora sobre as condições necessárias, para fazer uma boa confissão. Depois o guia repetiu várias vezes, erguendo a voz. Avertere! Avertere! Que significa essa exclamação? Mudar de vida, mudar de vida. Todo confuso por aquela revelação, baixei a cabeça e estava a ponto de me retirar, quando o guia me chamou dizendo: ainda não viste tudo. E dirigindo-se a outra parte, levantou outro véu,
sobre o qual estava escrito: os que querem ficar ricos, caem na tentação e no laço do demônio. Lhe exclamei: isso não diz respeito aos meus jovens, porque são pobres como eu. Não somos ricos nem pretendemos ser. Nem sequer sonhamos. Removido o véu, apareceram no fundo alguns meninos, todos meus conhecidos, que sofriam como os anteriores, e me disse: acho que é bem a teus meninos que essa inscrição diz respeito. Explica-me, pois, o porquê da palavra ricos. Por exemplo, alguns dos teus jovens têm o coração de tal maneira apegado a algum objeto material, que esse afeto os afasta do amor de Deus, e por isso faltam com caridade, a piedade, a mansidão. Não somente com o uso das riquezas se perverte o coração, mas também com o desejo delas, sobretudo se esse desejo ofende a justiça. Teus jovens são pobres, mas repara que a gula e o ócio são péssimos conselheiros. Há alguns que em seus lugares de origem se tornaram culpados de furtos significativos, e podendo, não quiseram devolver. Há quem estuda a maneira de abrir com chaves falsas a despensa, quem procura entrar no escritório da casa, quem vai remexer as malas dos companheiros para roubar comida, dinheiro ou livros para seu uso. Meu guia me disse os nomes, e prosseguiu: alguns se encontram aqui por se terem apropriado de objetos do vestuário, roupa branca, cobertores e colchas que pertenciam à rouparia do oratório, para enviar às suas casas. Alguns por terem causado voluntariamente danos graves, e não os terem reparado. Outros por não terem devolvido coisas que tinham pedido emprestado, e alguns por terem retido somas de dinheiro que lhes haviam sido confiadas, para que as entregassem ao superior. E ele concluiu dizendo: já que tais pessoas te foram indicadas, avise a elas, diga que rejeitem todos os desejos inúteis e nocivos, que sejam obedientes à lei de Deus, e zelosos de sua honra. Se não forem assim, a cobiça os arrastará a excessos piores que os submergirão nas dores, na morte, na perdição. Eu não conseguia entender como, para certas coisas consideradas insignificantes pelos nossos jovens, haviam sido preparados castigos tão horríveis. Mas o amigo cortou minhas reflexões, dizendo: recorda o que te foi dito diante do espetáculo dos cachos estragados da videira. E levantou outro véu, que ocultava muitos de nossos jovens, os quais logo reconheci, pois estão presentemente no oratório. Sobre o véu estava escrito: raiz de todos os males. E logo me perguntou: sabes o que significa isso? Sabes qual é o pecado indicado nisso? Parece-me que só pode ser o do orgulho. Não, ele respondeu. Mas sempre ouvi dizer que o orgulho é a raiz de todo o pecado. Sim, genericamente é, mas em concreto sabes qual foi o pecado que fez cair Adão e Eva, no primeiro pecado, em consequência do qual foram expulsos do paraíso terrestre? A desobediência. Exatamente, a desobediência é a raiz de todo o mal. E que devo dizer a meus jovens sobre esse ponto? Presta atenção, os jovens que tu vês aqui são os desobedientes, que vão preparando para si próprios tão lamentável fim. Esses tais e outros que tu crês que foram descansar, à noite descem a passear no pátio, não fazendo caso das proibições, vão a lugares perigosos, subam os andames de obras em construção, pondo em risco até a própria vida. Alguns, apesar das regras, na igreja não estão como devem. Em vez de rezarem, pensam em coisas completamente diversas, constroem na sua mente castelos no ar. Outros perturbam os companheiros. Há os que procuram posturas cômodas, e dormem durante a Santa Missa. Outros creis que vão à igreja e no entanto não vão. Ai do que descuida a oração. Quem não reza se condena. Alguns estão aqui porque em vez de cantar os cânticos sagrados ou ofício da Santíssima Virgem, leem livros que tratam de tudo do mundo, menos de religião, e alguns, o que é muito vergonhoso, chegam a ler livros proibidos. E continuou enumerando várias outras transgressões que são causa de graves desordens. Quando terminou, comovido olhei o guia na face, ele também me fitou, e eu lhe disse: e todas essas coisas, poderei contar a meus jovens. Sim, podes dizer a todos eles aquilo de que te recordares. E que conselho poderei dar a eles, para que não lhes sucedam tão graves desgraças?
Insistirás demonstrando como a obediência, mesmo nas menores coisas, a Deus, à Igreja, aos pais e aos superiores, os salvará. E que mais? Dirás a teus jovens que evitem muito a preguiça, porque essa foi a causa do pecado de Davi. Diga a eles que estejam sempre ocupados, porque assim o demônio não terá tempo de atacar. Inclinei a cabeça e prometi. Não mais suportando aquele terror, disse ao amigo. Agradeço a tua caridade que tiveste comigo, mas rogo que me faças sair daqui. Vem comigo. Ele disse-me então, e encorajando-me, tomou-me pela mão e sustentou-me, porque eu me sentia extenuado e sem forças. Uma vez saídos da sala, atravessamos rapidamente o horrível pátio e o largo corredor de entrada, antes de atravessar o umbral da última porta de bronze. Mais uma vez voltou-se para mim e exclamou. Agora que viste os tormentos dos outros, é preciso que tu também experimentes um pouco o inferno. Não. Não. Gritei horrorizado. Ele insistia e eu recusava sempre. Não temas, é só para experimentar, toca nessa muralha. Eu não tinha coragem e queria afastar-me, mas ele me segurou, dizendo-me. No entanto, é necessário que experimentes. E me agarrou resolutamente pelo braço e me levou para junto da muralha, dizendo. Toca rapidamente uma vez só, para que possas dizer que estiveste visitando as muralhas dos suplícios eternos e as tocaste, e também para que compreendas como será a última muralha, se a primeira já é tão terrível. Está vendo esta muralha? Observei com mais atenção, era de colossal espessura. O guia prosseguiu. Esta é a 1000ª parede antes de chegar ao verdadeiro fogo do inferno. 1000 muralhas o rodeiam. Cada uma delas tem 1000 medidas de espessura, e essa é a distância entre cada uma delas. Cada medida é de 1000 milhas. Esta muralha dista, pois, 1 milhão de milhas do verdadeiro fogo do inferno, e portanto é um pequeníssimo princípio do mesmo inferno. Dito isso, e vendo que eu me encolhia para não tocar a muralha, agarrou minha mão, abriu com força e fez com que eu a encostasse na pedra daquela 1000ª muralha. Naquele instante senti uma queimadura tão intensa e dolorosa, que saltando para trás e dando um fortíssimo grito, acordei. Encontrei-me sentado na cama, e sentindo que a mão ardia, esfregava na outra mão para fazer cessar aquela sensação. Quando amanheceu, observei que a mão estava realmente inchada, e a impressão imaginária daquele fogo foi tão forte que pouco depois a pele da palma da mão se desprendeu e mudou. Tende em consideração que não vos contei estas coisas com todo o seu horror tal como as vi, e com a impressão que me fizeram, para não vos assustar demais. Contei a vocês brevemente o que vi em sonhos muito longos, deles não vos fiz senão um breve resumo.